infame da história, né? Quem poderá se colocar acima de Cristo? Né? Só completando, você, pelo exposto, você está propondo então um governo na área específica da igreja, um governo, diria, em vez dessa pirâmide vertical, um governo horizontal. Nas palavras de Cristo, na leitura que a gente está fazendo. E você disse que pastores e mestres ainda existem na igreja. Mas então eu poderia concluir que eles existem como a operacionalidade do dom e não como uma posição de autoridade. Então, a gente está misturando duas linguagens, digamos. Certo, né? vamos dar É poder e é autoridade, mas a sua dinâmica é servir. Né? A sua dinâmica. Eu não estou querendo dizer que um grupo de cristãos, né, uma igreja, deve ser anárquica, em que todos mandam. Pelo contrário, todos se submetem. Né? E aqueles a quem cabe o governo, governam. Paulo vai falar isso. Como dom. Como dom e como ministério e como serviço. Né? Sem tiranizar. Eu não sei como as igrejas grandes, complexas, gigantescas vão resolver essa questão. Né? Eu não estou preocupado com o curso da história. Nós estamos lá na nascente, lá onde a ética foi plantada. Né? O que eu penso é que nós devemos nos adequar. Veja, se nós de fato acreditamos no reino de Deus, se nós de fato acreditamos que é o reino de Deus que prevalecerá, aquele reino que jamais será destruído, olha, ou nós acreditamos nisso ou não. Né? Se é assim que o céu é regido, se Jesus falou que nós reinaremos com Ele, o que é isso então? O que é isso então? Quer dizer, o reino de César, esse reino divino, sagrado, dos poderes e tal, em que o chefe é um semideus, esses vão ruir. E aquele do Cristo, abaixado, lavando os pés, é o que permanece. Cremos nisso ou não? Né? Então, vamos fazer disso pelo menos um pequeno ensaio. Né? Então, se essas grandes instituições eclesiais, mundiais, internacionais, não se adaptam ao reino, ora bolas, elas que se virem. Elas que se convertam, porque não será assim entre vós. Né? Então, nós não podemos trazer para dentro da igreja as relações seculares, as hierarquias seculares. Nós temos que, pelo menos, experimentar. Os que governam, governam. Os que presidem, presidem. Os que administram, administram. Os que cuidam do dinheiro, que cuidam do dinheiro. Porém, como servos. Como servos. Né? Não como autoridade. E o fato de essa minha atribuição envolver pessoas, por exemplo, se eu sou o gestor de uma certa área da igreja, a igreja me confiou isso. E eu vou fazê-lo com toda a minha responsabilidade. Significa que a igreja me atribuiu isso. Eu vou fazê-lo. Né? Vou fazê-lo. Com as atribuições e as responsabilidades compatíveis. O que nós devemos prestar atenção não é esta disposição do corpo, porque Paulo vai falar do corpo. O que é o corpo, senão várias funções? Né? O olho não despreza a mão não despreza o braço não despreza o pé, o ouvido, a orelha, etc. Funções, todas interdependentes. A questão não é essa, a questão é interna, é o problema do poder não resolvido. E então eu posso ser o porteiro do prédio. Cargo simples, mas eu vou usá-lo com todo o poder. As pessoas vão saber que aqui mando eu. Né? Não precisa estar no cume da pirâmide para exibir sua fome de poder. Basta colocar duas pessoas para limpar. No instante seguinte, uma já domina a outra. Né? Eu falo para a Irene que se duas pessoas caírem num poço, dali 30 minutos uma já assumiu o comando. Né? E já botou a outra no bolso. Eles não pensam em cooperação. Né?
A tendência é sempre... Então, a questão não é como nós organizamos os ministérios. A questão é resolver essa fome de poder que demonstra minha incredulidade, meu não amor, né? Meu desejo de amor não atendido. Por isso que na próxima aula eu quero falar sobre amor. Porque agora, falando só sobre poder, gera um certo mal-estar, né? Mas o amor é o poder do reino, né? E o amor é que mudam essas relações todas. Essa questão do corpo, ela é bem interessante também perceber que quando a gente tem todas as funções reguladas, a gente não percebe a necessidade do outro. Isso, as pessoas sempre falam isso, né? Ah, você só vai perceber a função do olho quando perder. Mas o inverso também é verdade, porque quem não tem olho se vira muito bem sem. Quem não tem olho se vira, aprende a se virar. Então, se a igreja não tiver não tem um pastor, a igreja vai se reunir e se direcionar. Não tem problema. Porque a igreja não é o corpo nosso, é o corpo de Cristo. Então, tanto a gente tem que perceber a importância das funções, como a sua completa desnecessidade, uma vez que quem governa e conduz é Deus, e a gente se sujeitando a Deus, a gente vai. Então é um ponto e um contraponto da mesma previsão. Tem as funções básicas da igreja, né? Aquilo que eu vou falar acho que no nosso último encontro, que é o que é essencial, o que essa convocação tem que ter para ser igreja, e a igreja deve se organizar em torno disso. O problema é que, né, nós temos 2000 anos de história, não dá para esquecer esses 2000 anos. Né? Mais algum comentário ou pergunta? Diga. Na verdade, sim, hoje eu me libertei mais um pouco. Porque o que eu consegui perceber é que existe essa hierarquia muito forte dentro da igreja. O poder. E cada um, aquele que está como servo, se ele pensa um pouco diferente, devido às minhas experiências, colocando essa questão, se ele pensa um pouquinho diferente do que o pastor, o próprio pastor, ele cria nos servos que esse pensar é rebeldia. Que isso não procede de Deus, vem do diabo, e esse foi expulso, então você também é expulsa. Então eu penso assim, é muito difícil, né, você achar essa liberdade que nós estamos tendo aqui, e esse pensar diferente, que todos nós somos servos para contribuir com você. E todos servos de Cristo. Né? Essa é a questão fundamental. Né? Todos nós já nos perdemos para Cristo. Né? Claro que essa é uma caminhada. Né? Sempre nós vamos encontrar coisas, digamos, áreas da vida não rendidas a Cristo. Né? Mas todos nós nos demos a Ele. Agora, os poderes, esses poderes controladores se estabelecem por medo. Por isso que aquele texto do amor e do medo é importante. Né? Nós, de fato, a igreja sempre se excedeu na história por medo. Medo das heresias, medo de concorrência, medo do Estado. Né? Então as igrejas se cercam, elas preferem fazer o mesmo que o Estado faz, né? Concentra o poder na mão de alguém e ele governa. Né? Porque se deixar esse povo aqui do Espírito, né? Esse povo aqui comprado, remido, lavado pelo sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo, funcionar, né? O que vai acontecer? Né? Então a igreja sempre caminha para essa segurança. Né? E é assim que é a sociedade. Mas né? esse medo, ele é só dissipado na hora do conhecimento. Porque Exatamente. agora que a gente está abrindo o olho, Sim. esse medo sai. Você fica mais confiante como servo. Claro. Essa é a missão do ensino. Né? Por isso Deus deu, segundo Efésios 4:11, né? Pastores, mestres, etc., para edificar o corpo. Quer dizer, a igreja tem que ser vista dentro desse contexto como uma caminhada de aprendizado. Né? É claro que nós somos todos pequenos tiranos. Nós vivemos nesse mundo aí, né? Se eu der uma bobeira ali e tal, já era. Meu cargo, meu emprego, meu não sei o quê, meu status, se eu piscar, já era. Como é que eu saio para esse mundo, né, com a ética de Jesus? Né? Então a igreja tem que ser um ambiente que nós testamos esses relacionamentos, né? Em que nós diversificamos, em que nós chamamos todos os irmãos ao funcionamento, à ação.
né? Em que algumas pessoas que são muito poderosas têm que se encolher um pouco para que outros possam funcionar, né? Para que, às vezes, uma pessoa, por exemplo, como eu, que falo bastante e tal, eu preciso, às vezes, me omitir, me recolher, para que surjam outros dons, outros carismas, né? Para que outras pessoas tenham espaço, né? Então, os outros é que vão me sinalizar isso, né? Então, a comunidade deve dar esse espaço para que os dons se manifestem, os dons, os carismas, né? Acho interessante, né, que quando Jesus, né, morre e ressuscita, a gente podia pensar o seguinte, né? Então então, né, os religiosos, né, queriam um rei. Sim. Então esse rei, ele veio, serviu, morreu, ressuscitou. Nossa, se ele ressuscitou, então ele está pronto para exercer agora. Né? Agora vai. Chegou, o reinado de Deus está aqui, né? Mas não para ele mesmo. Eles colocam uma posição lá. Se não for, o Espírito não vier. Então ele mesmo espera, ele mesmo submete-se, com todo o poder que Deus deu a ele, mas agora Jesus se submete, ir ao Pai, porque se não for, o Espírito não vier. E o Espírito que vai fazer essa obra. Esse é o não reino é de Deus. É o Espírito. E o Espírito totalmente dado a Cristo, né? A Trindade, né? Precisaríamos pensar sobre a Trindade é a fonte da igreja, né? Em que todos são um para o outro, né? Cristo é para o Pai, o Espírito é para Cristo, o Espírito é para o Pai, né? E não há hierarquia, né? Bom, vocês me provocaram, então eu vou terminar lendo um texto do derramamento do Espírito, que para mim é um texto também explosivo, né? Quando ele fala: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Esse fluir do Espírito, por isso que aqui no final da lição eu coloquei uma inundação, né? Para mostrar como que uma inundação nivela tudo, né? Se num vale havia montanhas, acidentes, buracos e tal, a inundação nivela tudo, né? Então eu penso nesse derramar do Espírito como aquele Espírito que só estava sobre Cristo, ou só estava sobre homens e mulheres especiais, agora é derramado, e aqui a palavra é escandalosa, sobre toda a carne. E para não deixar dúvida, ele fala até sobre os pequenos, que nunca tiveram Espírito, até sobre os velhos, que já não prestavam mais para o serviço, e filhos e filhas, mulheres, agora também são cheias do Espírito. E para não deixar dúvidas, servos e servas. Ou seja, o Espírito Santo foi derramado na casa grande até o último porão da senzala. E com isso nivelou todos, e habilitou todos, e chamou todos. A igreja, ao viver isso, convida pessoas, né? Atos 2. E o Senhor ia acrescentando e tal. Porque ali tem um sal do reino, né? O fermento do reino, né? Que bom que essa igreja pequena pode ser um balão de ensaio, né? Um tubo de ensaio, né? Dessas experiências assim. As grandes vão ter mais dificuldade. Alguém ia falar? Eu ia perguntar a sua opinião, por que a gente ensaia? Ensaia? Se a igreja esse ensaio, por que a gente ensaia? Por que a gente ensaia? Porque é um chamado provocador, desafiador, que não é natural em nós, né? Nós vivemos num mundo completamente hierárquico, né? Quando eu falo do ensaio, é porque a igreja é um local de aprendizado, né? Essa é uma das funções da igreja, a gente aprender aqui a ser corpo de Cristo, a humanizar pessoas, a combater exclusões, combater todos esses vícios, né, que a gente sofre ao longo da semana. Nesse sentido que eu estou usando a palavra ensaio. E ensaio também no sentido de que nós estamos numa caminhada, né?
que todos nós somos tiranetes. Todos nós somos pequenos tiranos. Né? Todos nós queremos um espaço para mandar. Né? Nós reproduzimos isso. Daí o governo da casa, do trabalho, etc. Em algum lugar eu tenho que mandar. Né? Encarar esse tirano que manda em mim, né? Esse tirano, essa fome de poder que fala, cara, abre o olho. Abre o olho. Se você der bobeira, você vai ficar para trás. Encarar isso, perder isso, é um aprendizado. Né? É um aprendizado. Nós, homens, né? Termos uma relação igualitária com as mulheres, nesse nosso mundo, é um aprendizado. Né? Todos nós somos formados na escola patriarcal e machista. Todos nós aprendemos a governar. Né? Temos que aprender. Né? Temos que fazer essa, como é que fala, essa crise cultural, né? Essa, como é que chama? Essa adaptação cultural ao reino de Deus. Né? Então veja, olha como a igreja pode ser um espaço de fermento do reino, em que a gente fala, não, irmãos, aqui, por exemplo, imagina uma pessoa, a gente conhece vários, né? Tipo, o cara é um mandatário, um juiz, né? Na igreja ele vai para a porta receber pessoas, né? Uma pessoa que talvez no mundo secular tem uma função, uma profissão completamente simples, né? Simples, e na igreja dirige a música. Olha como a igreja é capaz de fazer revoluções, né? Então a igreja, até quando ela é precária, né? Ela já é revolucionária. Né? Então, por isso que eu digo ensaio, no sentido de que a gente pode ensaiar esse coral até, né, até apresentar o número definitivo. Né? Vamos terminar, que eu já estourei todos os horários possíveis. Né? Senhor nosso Deus, nós nos apresentamos a Ti como esses convocados aprendizes do Teu reino. Pedimos que o Senhor desembarace os nossos pés, nossas mãos, nossa mente, dessas amarras, como a irmã falou, libertando-nos para um serviço amoroso que não tem medo de seguir a Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar nossas limitações, nossos impedimentos, para que o nosso serviço seja melhor. Não apenas aqui para nós, onde todos entendem o caminho do serviço, mas no mundo também, onde os tiranos dominam e onde nós queremos seguir o Senhor como servos, como pessoas que se realizam e que ajudam outros a se realizarem. Agradecemos por esse tempo. Abençoa, Senhor, plenamente esta igreja, esta comunidade que tão graciosamente nos acolhe, seus pastores, suas famílias, seus irmãos, todos aqueles que congregam aqui, Senhor. Te agradecemos em teu próprio nome. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Desculpem isso.